Bom dia, amados. Hoje vamos ler Filipenses, capítulo 1, de 13 até o 15. Filipenses 1, de 13 até o 15. A Bíblia diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Como é bonito ver o coração de Paulo com relação à dificuldade que ele estava vivendo. O que é um homem que entende o centro da vontade de Deus para a sua vida? O que é um homem que entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Essa frase, esse versículo da Bíblia, essa grande verdade bíblica, não era apenas uma teoria para Paulo, pelo contrário, era uma prática dentro da sua vida. Porque Paulo foi um homem que aprendeu a sofrer muito por causa do Evangelho. Paulo foi um homem consagrado, um homem dedicado, um homem abnegado quanto à causa de Cristo. E isso levou a ser preso diversas vezes, a sofrer toda sorte de injustiça, apedrejamento, quase morreu várias vezes, naufragou também várias vezes. Foi um homem que, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, padeceu enormemente, mas em todas as coisas ele via que aonde Deus o colocava, aonde Deus o fazia passar, aonde os seus pés pisavam, aquele lugar era tomado com a luz de Deus. E isso nós temos muito que aprender através da vida de Paulo. Ele fala assim, diante da guarda pretoriana, as minhas prisões em Cristo foram manifestas. Ou seja, até ali dentro da cárcere, dentro da prisão, e a carta aos Filipenses foi escrita dentro da cadeia, dentro da prisão, quando Paulo estava preso em Filipe. Ele ali estava evangelizando, ele ali estava levando o evangelho de Cristo aos guardas pretorianos, que eram os guardas que cuidavam aquela prisão, que cuidavam daquele lugar. Ou seja, em todo o tempo Paulo estava evangelizando, estava ministrando a graça de Deus, a salvação através de Jesus Cristo, mesmo dentro da prisão. E por todos os lugares aonde ele ia, esse evangelho de Cristo era propagado, era levado. Isso nos ensina muito, meu irmão. Será que eu e você, nós temos levado o evangelho de Cristo por onde nós passamos? Será que não importa as circunstâncias, não importa aquilo que nós estejamos vivendo, será que nós temos o nosso coração disposto a levar esta causa, a levar a mensagem de Jesus, não importa as circunstâncias, a todos aqueles que precisam ouvir a maior dentre todas as boas notícias, entre todas as mensagens que existem nessa terra? E Paulo fala que os irmãos, ao saber deste fato de Paulo, das prisões e da maneira como Deus utilizava ali dentro da prisão, com os guardas, com aquelas pessoas envolvidas, o carcereiro, eles se animavam no Senhor, de tal maneira que eles pregavam a palavra de Deus de maneira mais confiante, com menos temor e com mais amor e dedicação ao Senhor. Sabe, irmão, quando a gente passa por uma luta, por uma dificuldade, aquilo deve nos tornar mais fortes. E exemplos de fé, exemplos de vida consagrada a Deus, devem se tornar um ânimo para nós. Como é importante nós lermos livros, por exemplo, que falam da história da igreja, dos grandes heróis da fé, como isso fortalece a nossa fé, como a gente, até comparando com a vida dessas pessoas, nós vemos o quão abençoados nós somos, o quanto eles sofreram por amor a Jesus e foram fiéis. Isso estabiliza a nossa alma, ao mesmo tempo gera em nós uma coragem, uma ousadia, uma confiança maior de se pregar o evangelho, de se viver por Jesus. E isso é muito importante para a vida do cristão. E Paulo também fala que alguns
né, se utilizam do Evangelho, pregam o Evangelho por inveja, por porfia, né, para mostrar para o outro, e não de boa vontade, ou seja, com motivações escusas, com motivações equivocadas, com motivações erradas. Mas é necessário pregar o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, mesmo que às vezes de forma equivocada, com motivações erradas, o Evangelho está causando o seu efeito. É claro que se nós pregamos e ministramos o Evangelho com motivações equivocadas, Deus vai tratar isso no nosso coração, na nossa vida, porque Deus sonda os nossos corações. Deus em todo o tempo Ele está sondando os nossos corações, principalmente com relação às coisas que nós fazemos em nome de Deus. E principalmente quando se refere ao Evangelho. Então cuide para que você pregue o Evangelho, viva para Deus, sabe? Leve essa salvação, essa luz de Deus, não por inveja, nem por porfia, ou seja, por briga, por confusão, para aparecer para os outros. Né? Hoje nós vemos dentro da igreja um mecanicismo louco, né? As igrejas se tornando uma espécie de empresa, as igrejas competindo os membros entre si para ver quem ganha mais alma e tal. Claro que as almas vão ser ganhas, as almas vão ser alcançadas. Mas se a nossa motivação estiver em querer aparecer para os outros, inveja, ciúme, briga, orgulho, soberba, Deus vai tratar isso no nosso coração. Isso está equivocado. Apesar do reflexo que o Evangelho causa na vida das pessoas. Então, que nós possamos fazer de coração puro, de coração de motivações limpas diante de Deus, de boa vontade, como Paulo fala, né? Ele diz: uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, ou seja, né, movidos por essas intenções erradas, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas aflições, né? Ou seja, Paulo sofria ao saber desses métodos de evangelismo e dessas confusãozinhas que tinham dentro da igreja. Isso machucava muito o coração do apóstolo Paulo, porque ele sabe que o evangelho deve ser motivado pelo amor a Jesus, pela consagração ao Senhor e principalmente por amor aos perdidos, as almas daqueles que ainda não conhecem a Deus. Essa deve ser a nossa motivação, o amor de Cristo tomando, invadindo o nosso ser, o nosso coração, e que possamos pregar esse evangelho de maneira pura, de maneira correta, um evangelho da Bíblia, não um evangelho humanista, muito menos um falso evangelho que se prega hoje, louco, né? Materialista, um evangelho hoje que se prega egoísta, né? Carnal, uma espécie de evangelho centrado no homem, nas suas necessidades, e não centrado no coração de Deus. O evangelho é centrado no coração de Deus, para a salvação das almas. E o coração de Deus é salvar o perdido, o coração de Deus é resgatar aquele que havia se extraviado, o coração de Deus é restaurar, transformar e modificar a família. Então a minha oração nesse dia é que nós possamos entender a essência do evangelho, possamos pregar o evangelho com a motivação correta e com o coração puro diante de Deus, e que possamos, aonde Deus nos colocar, possamos pregar com ousadia, sem temor, confiadamente, sabendo que Deus é por nós, que Deus é conosco e Ele há de nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.